Mas, Franja, fato é que o Santa teve esse primeiro compromisso, né? Já um compromisso de fogo, né? Já é um teste daquele que tem um peso, porra, quase que decisivo para o restante da temporada, principalmente para um time que está com um calendário como o Santa, né? A gente precisa sempre analisar esse jogo de eliminatórias da Copa do Nordeste com esse peso, né? Com essa dimensão, é entender o que significa disputar a Copa do Nordeste para as equipes. E agora, falando do Santa Cruz, porra, um time que precisa urgentemente de boas campanhas, precisa de ritmo, precisa de uma série de coisas, de testes realmente à altura para se preparar para o verdadeiro desafio da temporada, né, Fred? Veja, ao longo dos últimos anos, essa foi uma crítica que eu já fiz algumas vezes, que em determinados momentos o Santa Cruz, o time pelo menos, parecia entrar em campo em determinadas situações sem se dar conta da importância daquele jogo, né? Houve alguns exemplos, sabe, de jogo que valia algo parecido com o de hoje. Se ganhar esse jogo... Floresta foi foda. Não, eu não gosto de citar, porque o sangue começa a subir, sabe? Mas assim, já houve vários jogos desse sentido, como esse que você citou. Jogos importantes, jogos que, essa é seletiva do Nordestão, ou esse jogo aqui é o seguinte, se ganhar, você tem vaga na Copa do Brasil, enfim, uma série de situações como a que aconteceu hoje, e que o Santa Cruz entrou em campo meio que, sabe, como se fosse qualquer jogo, né? E se deu mal, né, em todas as vezes que isso aconteceu. Então, ainda bem que me parece que o elenco estava ciente, né, da importância dessa partida. Porque para jogar esse jogo, o Santa Cruz já tinha ganho 120 mil reais. Né? Então, passou, classificou, aí você ganha mais 180 mil. E aí vem o que Celso acabou de chamar a atenção. Se você passa agora do Botafogo da Paraíba, né, que é o adversário, aí você entra de fato na Copa do Nordeste, e aí, mesmo que o Santa Cruz caia ali no pote 4, 1 milhão e 200 mil reais. Né? Então, e outra coisa, além do dinheiro, e esse dinheiro para um clube que está na Série D, como o Santa Cruz, que vai ter um elenco que não vai ter uma folha salarial alta, e que ao mesmo tempo, sabe, viveu, atravessou nos últimos anos crises e crises financeiras, então esse dinheiro já faz toda a diferença, ele pode vir a fazer toda a diferença para o Santa Cruz, não para um mês ou dois, para o ano inteiro, certo? Mas não é só isso, é a coisa do calendário também, né? É a coisa do calendário. Imagina, porque o Campeonato Pernambucano ele já não tem o mesmo tamanho, já faz tempo, e eu estou falando de importância e estou falando de calendário, né? Então já não tem o mesmo tamanho. A Série D não é uma competição longa, né? E aí você tem o estadual sem o glamour de antigamente, um campeonato nacional bem menor, mais curto. E se por acaso você fica de fora do Nordestão, isso é um problema sério, essa coisa da falta de calendário. Né? Então, a Nordestão serviria para isso, para garantir esse calendário para o Santa Cruz. Né? Então, são esses dois fatores juntos: o fator financeiro e o calendário. Então, seriam dois jogos importantíssimos para garantir o Santa Cruz na fase de grupos do Nordestão. O primeiro passo foi dado, agora vem o segundo passo contra o Botafogo. Não te escuto, Celso. Eu estava no silencioso aqui. Agora. Daqui a pouco a gente vai receber também as companhias do Maestro Cássio Zirpoli. E se tudo der certo, Iago Mendes. Iago acompanhou o jogo do Santa ao vivo, né, no estádio do Arruda, lá em loco. E daqui a pouco vai estar aqui com a gente também. Por enquanto, deixa eu passar os demais resultados, tá, que aconteceram nessa primeira pré-eliminatória da Copa do Nordeste. Além da vitória do Vitória por 2-1 sobre o Cordino, que Vilar já trouxe a visão dele aí sobre o jogo, e da vitória do Santa Cruz sobre o Caucaia
por 2-0, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Tivemos a classificação do Botafogo da Paraíba nos pênaltis sobre o Retrô, 0-0 no tempo normal e 3-1 para a equipe de João Pessoa na cobrança dos pênaltis. Tivemos também nos pênaltis o Ferroviário, tá? Vencendo o Asa, depois de empate por 1-1 no tempo normal. Nas cobranças foi 4-3 para o Ferroviário. O América de Natal atropelou o Motoclube, 5-0 para o Mequinha. Confiança venceu o Souza, 1-0 para a equipe sergipana. CSA venceu o Potiguar por 2-1 e a Máquina Jacuipense venceu o Altos por 4-1. Então, os 8 resultados dessa primeira pré-eliminatória. E queria saber de vocês dois se algo mais chama a atenção de vocês até aqui. Não, tem esse atropelamento aí do América de Natal, Colas Pernambucano. Isso, Filheiro, né? Filheiro do Brasil. Fez tanta raiva aqui no Arruda. Puta que pariu. Quem te viu, quem te vê, Wallace, fez raiva demais. Aí, a hora o homem desencantou, né? Disse que era. Tava assim, bateu na perna dele e gol. Temporada, né? Ele é bom de começo de temporada. Começo de temporada ele se acha, né? Depois é que é o problema. Quando entra o Brasileirão e tal, aí é o problema. Mas o América que está num momento maravilhoso, né? Porque conseguiu acesso no ano passado, começa bem a temporada, atropelando. Então, para o América também é muito importante disputar a primeira fase da Copa do Nordeste, ou melhor, a fase de grupos da Copa do Nordeste, para manter esse embalo, né? O time está se recuperando, tá voltando a ser o América de antes. O futebol potiguar, na verdade, está voltando, né? Porque o ABC conseguiu o acesso e o América também conseguiu o acesso, então importante para o futebol potiguar estar disputando também essa fase de grupos. Agora me chama a atenção que, assim, com essas classificações, né? A gente vai pegar os duelos ainda, mas se tem 2 times da Série B, né? Que são justamente o Botafogo da Paraíba e o Vitória. E os demais, assim, time de Série C, Série D, e o Santa Cruz vai pegar justamente o time de Série B, Felipe, que é o Botafogo, pô. Aí complicou, né, velho? Ó, antes de falar não tem jogo fácil, não. Não tem jogo fácil. E em tese, o Calcaia, inclusive, foi vice-campeão cearense, né? Então, assim, não acredito em nenhum jogo fácil aí, não. Né? Começou a se arrepender, não foi, Franja? Foi. Eu estava esquecido desse detalhe. Eu vou confessar aqui, porque eu não gosto de conversa feia. Eu estava esquecido desse detalhe. Eu disse, rapaz, Série Bzinha, rapaz. Volta. Era melhor ter pego no Retrô. Agora já foi. Depois da eliminação... Agora já foi. Na verdade, eu falei... Eu construí tudo isso só porque eu não aceitei que ele falou que eu preferia pegar o Botafogo da Paraíba em vez do Retrô. Você é doido. Mas foi importante, Vilar, você me lembrar, porque nosso querido Thiago Minhoca, que está acompanhando a live, até já providenciou para a gente o cruzamento e foi além, tá? O Vitória pega a Jacuipense, quem passar vai para o grupo A, tá? O CSA pega o América de Natal, se o CSA passar, vai para o B, e se o América passar, ele vai para o A. Confiança e Ferroviário, Confiança pega o Ferroviário, quem passar vai para o grupo A, e se CSA e Santa Cruz passarem também, né? Caso contrário, eles vão para o grupo B, tá? E Santa Cruz e Botafogo, se o Santa passar, vai ser do B, e se o Botafogo passar, vai ser do A. Isso se o CSA passar ou do B. Ah, tá, entendi. O Botafogo vai ser do A se o CSA passar, ou do B se o América passar. Então já ficou meio complicado, mas daqui a pouco a gente traz isso em texto, em arte, para ficar mais fácil para o corte. Mas já temos aí definição do cruzamento da segunda eliminatória: Vitória Jacuipense, CSA e América de Natal, Confiança e Ferroviário, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Então vamos ter aí esses confrontos. Mais alguma coisa chamou a atenção de vocês aí desses resultados da primeira eliminatória? Ou a gente já pode começar a analisar o jogo do Santa Cruz? Ei, só para corrigir, foi erro meu. Botafogo subiu, foi o Botafogo de Ribeirão Preto, foi mal. Foi o Botafogo da Paraíba e ficou na C, foi mal. Pronto, importante. Eu acho que foi mais ou menos o esperado, Celso, o resultado.
né? Né? Em dois placares ali mais elásticos, mas eu acho que o resultado era mais ou menos o que, se a gente fosse dar os palpites aqui antes de começar, ia mais ou menos nessa lógica aí que a gente ia. Tá? Lembrando que os mandos são nessa ordem que eu falei. O Vitória joga no Barradão, o CSA joga em Alagoas, o Confiança joga em Aracaju e o Santa joga no Arruda, tá? Então, os mandos são esses aí que eu acabei de descrever. Bom, Franja, agora que a gente já falou aí da importância dessa primeira classificação, tá? Vamos falar sobre como foi o desempenho do Santa nesse primeiro compromisso aí da temporada, né? Numa fase meio pré-eliminatória, mas completamente inserido dentro do exercício 2023 do futebol. Pois é, rapaz. Veja que de certo modo, o Santa Cruz meio que até me surpreendeu positivamente. Porque eu confesso que antes de começar o jogo, eu estava morrendo de medo, né? Sabe, porque olhando assim, né, a escalação, olhando o time, eu disse, rapaz, não sei não, estou esperando muita coisa disso aqui, não. Mas eu tava pensando, na verdade, eu gosto de jogar real, eu tava pensando o seguinte, eu tava tão feliz, eu tava quieto, sem aperreio, sem confusão, né? Aí tava tudo bem. Santa Cruz não tava jogando, né? Não tava apanhando. Aí vem jogo do Santa Cruz agora, valendo de cara, valendo, não pode perder, senão tá fora do Nordestão. Se ganhar, nem tá garantido na fase de grupo, mas se perder, tá fora. Quer dizer, é um jogo chato, complicado, né? Do ponto de vista de responsabilidade do time. Então, eu estava com muito medo, mas de uma maneira geral, o Santa Cruz até que me surpreendeu para o bem, né? Eu dividiria o jogo em 3 partes, certo? Você teve o primeiro tempo, ele foi bem igualzinho, digamos assim, o Santa Cruz um pouco melhor, o Santa Cruz melhor, o Santa Cruz tendo as melhores chances, o Santa Cruz, apesar de levar um susto logo no começo, rapaz. Chegou na área e aí o Cabra conseguiu, né, dar um chute ainda, troncho, mas conseguiu com menos de 1 minuto de jogo. Mas tirando isso, de uma maneira geral, o Santa Cruz foi melhor, mas não conseguiu finalizar, né? Houve até um lance ali de Hugo Cabral que o pessoal reclamou de pênalti, né? Enfim, houve um toque, né, ali em Hugo Cabral que poderia ter sido marcado pênalti, né? Se fosse em Copa do Mundo, tinha marcado, né? Aquele pessoal ali do VAR não deixava escapar nem com a bexiga esse lance aí, era pênalti. Mas, enfim, vamos lá. Estava melhor, né, mas com uma dificuldade grande de fazer o placar. E isso aí começou a me assustar. Por quê? Porque se a gente lembra de como o Santa Cruz terminou a temporada passada, né, o Santa Cruz, no começo da Série D, era um time que tinha muita dificuldade para criar, certo? Mas nos últimos jogos, dos últimos 2 jogos, o Santa Cruz criou bastante, principalmente no último, e não conseguiu fazer um gol. Não conseguiu botar a bola para dentro. E aí você perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3 chances, perdeu 5 chances, perdeu 8 chances no jogo. Então você teve 8 chances, claro, não faz nenhuma. Então como é que fica? Então eu comecei a me lembrar e já o medo, aquela sensação de medo que eu tinha perdido ao longo do primeiro tempo, porque eu vi um time que estava mostrando alguma coisa, mas já fiquei meio ressabiado. Aí vem o começo do segundo tempo, a segunda parte, ali é a metade do segundo tempo, né, onde o Santa Cruz conseguiu, ainda era melhor, mas conseguiu ser mais efetivo, né, embora que o primeiro gol, ele tenha saído logo no começo, mas saiu de um pênalti, né, que ali foi um chute de Hugo Cabral, que bateu na mão lá do cidadão, e aí pênalti. Ok, pênalti convertido por Hugo Cabral, e inclusive, antes que eu esqueça, que eu não posso deixar de falar isso,
meu treinador, quem é que bate o pênalti do Santa Cruz? Isso tem que estar determinado antes. O time que o senhor colocou titular, porque não foi uma coisa que aconteceu durante o jogo, mudou, eu perdi meu batedor, o segundo batedor está machucado. Porque uma possibilidade real para um jogo como real, esse. Claro. Então, professor, você tem que definir quem é que bate o pênalti. E aí você avisa para o batedor de pênalti e avisa para o resto do time. O que não pode acontecer é um jogador pega a bola para bater o pênalti, o outro diz me dê, aí o outro diz dou não, me dê, dou não, e vem um terceiro lá e toma a bola do primeiro para botar para o outro bater. Professor, não pode não, defina um batedor de pênalti, viu? Sim, sim. Enfim, então, e aí, nesse momento, quando o Santa Cruz consegue fazer 1-0, já era mais do que merecido. O Santa Cruz estava fazendo por onde? Estava jogando bem, fazendo a ressalva, tá, minha gente? Porque, veja, o seu critério de jogar bem, jogar mal, o jogador bom, o jogador ruim, ele muda conforme a partida, ele muda conforme o campeonato, né? O critério ele pode ser maior ou menor, o sarrafo pode ser mais alto ou mais baixo, tá, minha gente? Então, eu estou analisando uma partida ali válida ainda pelo pré-nordestão, enfim, de um time que não tem grandes investimentos não tem recurso para fazer grande investimento, está na Série D, enfim. Analisando tudo isso para o que eu acho que o Santa Cruz poderia oferecer, a partida foi boa, né? Só que aí vem a terceira parte do jogo, foi ali na metade do segundo tempo. O Santa Cruz deu uma recuada. Recuou por quê? Porque o Calcaia foi para cima. Porque não tinha outra alternativa para o Calcaia, né? Você é Cássio, Maestro, tá olha diferente, aí. O maestro tá diferente, rapaz. O maestro está na locação Zona Sul. Zona Sul. Hoje é Zona Sul. Muito bem, companheiro. Toda live é um lugar diferente. Eu gosto assim. Fugindo, e aqui né? Também, ó. Iago fez o jogo em loco, maestro, e falou assim, ó, entrei no Uber, 6 minutos depois ele fez, tô em casa. Ele saiu pra sede. Saiu do estado pra sede. Por falar em Iago... Pertinho. Por falar em Iago... Fala. Eu não ouvi a pergunta. Não, eu falei assim, tu mora no Bom Preço, E Fran já falou assim, não. Por falar em Iago... É pro outro lado, um pouquinho mais pra cima. 200 metros pra cima. Por falar em Iago, eu vou dizer uma coisa. Hein, Felipe? Hein? O Bom Preço fica perto de onde? Rapaz, isso é um bandido, né, velho? Explique, mas por que você? Eu não. Do Arruda. Olha, eu quero saber o seguinte. Vocês estão vendo esse cidadão, tá lá embaixo, esse último, Iago Mendes, um cara que eu gosto que só a porra. Agora é o seguinte. Pronto, agora segura a porrada. O pé desse bicho, ele não é frio não, amigo, é gelado. Então eu quero saber o seguinte, da próxima vez que for mandar esse cara pro Arruda, certo? Me avise antes que eu vou fazer uma cota para não mandar esse cara. Eu pago para esse cara não ir. Né? Rapaz. Porque deu certo, porque hoje é daquele dia que ia dar certo de todo jeito. Né? Hoje ia dar certo de todo jeito. E o jogador do Santa Cruz. Agora, assim, não sei se vai dar no próximo, né? Então, assim, eu tô pagando para esse cidadão não ir. Gosto muito dele, mas, assim, para cobrir o jogo do Santa Cruz não dá, não. Mas e agora que deu certo? Quer se defender, companheiro? Eita, porra. Só pra dar o spoiler, deu certo hoje e domingo não sou eu, viu? E agora? É a segunda vez que Franja se arrepende nesse programa. Segunda. Deixa o maestro... Pronto, o maestro voltou. Vou falar aqui. Maestro, agora há pouco. Já falando do Coirmão também, porque Vitor Vilar tá aqui, só pra entender. Do Coirmão falamos. Jogou nada, só pra deixar o registro. Não sei como é. Jogou, assim, nada, assim. Passou porque passa, porque alguém tem que... Porque o cara... Porque alguém foi o melhor jogo todo, maestro. Que é isso, maestro? Veja só. Massacrou. Eu sei que é ironia. Vou até voltar. Eu sei que é ironia isso aí, porque se foi sério, se foi sério é para se preocupar. Jogou. Não, foi superior ao Cordino, você concorda? O Cordino chutou no gol. Não, mas não quer dizer muita coisa, não, porra. Assim, com todo respeito, mas jogou nada. Só para deixar. Achei que o Vitória, assim, meu amigo.
esse futebol, não vi nenhum jogo do Jacuipense, mas eu acho que vai dar mais trabalho. Olha, tá vendo? E aí, outra coisa que a gente fez foi uma passagem, tá, sobre os outros resultados. E agora a gente já tinha começado, na verdade, a analisar o Santa quando vocês chegaram. Mas eu vou só falar para você, mestre, um dado importante, que da mesma forma como ele se arrependeu ao lembrar que Iago venceu, afinal de contas, né, ajudou, participou, cobriu a vitória, e perceber que Iago tá fora da escala do domingo, tá? E ele também. Ele já secou o Santa Cruz, né? Ele já secou o Santa Cruz, já levantou a bola. Só queria dizer que domingo eu tô fora, né? Ele só avisou diante da sua acusação de pé frio dele. E outra coisa, mestre, tava ali nos pênaltis. Franja, prefere quem? Botafogo. E agora, mestre? Não, se prefere Botafogo, vai ser Botafogo. Assim, não teve o Retrô. Eu acho que poderia ter um pouco mais de tensão para o Santa, porque como pegou o Retrô agora... Pipoque não. Celso quer saber o seguinte, qual seria o melhor ali para o Santa Cruz? Se fosse para escolher um. Não tem não. O melhor seria pegar o Retrô. Eu te falo, claro que é Retrô. O Botafogo é um time que está na terceira divisão, todos os outros estão na quarta. Então, assim, mesmo com o Retrô tem todo o investimento, mas outro time tem uma qualificação. Agora, o Retrô tem o dinheiro, mas está mostrando assim, que o dinheiro não é só tudo, né? Assim, já falhou no Pernambucano, falhou direito do próprio Santa, falha agora, ou seja, vai montando, tem um recurso, mas ainda falta alguma coisa. Uma hora vai chegar, já tão novo, já foi vice-campeão pernambucano, mas está batendo muito na trave. Já são 3 mata-matas assim com algum drama. A final do Pernambucano com o Náutico tinha uma vantagem total, contra o Santa era muito favorito, e contra o Botafogo começou em vantagem, porque o Botafogo começou perdendo pênalti com a defesa do goleiro, mas acabou o Retrô falhando em todos esses mata-matas aí. O que pesa, então... eu acho, mestre, o que pesa aí nessa análise, né, é justamente o histórico. Talvez o histórico seja, o histórico aqui já tem uma rivalidade diferenciada, não que não exista a rivalidade já também consolidada entre Santa e Botafogo, né? Mas esses últimos jogos foram né, bem carregados de emoção. Isso que eu estava dizendo quando o Felipe falou assim do muro brincando e tal, é por causa que teria pilha. Laércio já é um cara experiente de futebol. É óbvio que me surpreenderia se ele não pilhasse o jogo. Ele faz esse papel muito bem, na verdade. Em algum momento ele vai acabar conseguindo o resultado que eventualmente ele quer. Então, com o Botafogo não vai ter isso. Assim, pode até ser que tenha, mas assim, o Botafogo vai estar no jogo pessoa, preparação, o Santa Cruz vai estar no Recife e na hora vai ter o jogo. Eu acho que com o Retrô poderia ter um pouco mais de pilha. Tem jogo, por exemplo, o Hugo Cabral é um cara que estava no confronto ano passado, tem vários jogadores do Retrô que estavam no passado, estariam agora, então teria um pouco disso. Eu acho que isso poderia ser ruim para o Santa, mas na dividida eu ainda acho que seria melhor ter isso do que ter o Botafogo agora. Que é um time mais experiente na Copa do Nordeste, é um time mais experiente no Campeonato Brasileiro, em outras competições, está na divisão acima dos outros, tem um calendário maior do que todos esses clubes, não tem um recurso a curto prazo como o Retrô tem, de instalar o D já faz uma folha de 400 mil, como o Igor Moura falou durante a transmissão agora da SBT, que estava passando o jogo para João Pessoa, né? Pelo que eu entendi, que terminou o jogo. Na hora que terminou a transmissão, a SBT, a TV Jornal, colocou o resto do jogo para quem estava assistindo o jogo do Santa na televisão. Todo mundo só pôde ver na televisão, naturalmente, no jogo estava de portões fechados. E foi para João Pessoa colocar os minutos finais. Para o Santa é bom porque vai ter o mando de campo, mas é uma ducha de água gelada você se dá conta de que o jogo é sem torcida de novo. Por causa de invasão na própria preliminar da Copa do Nordeste, mas lá em 2021 ainda, que já valendo pela edição de 22, mas ela foi no final de 21. E aquele jogo contra o Floresta, o Santa, um 3-3, um jogo maluco. O Santa ficou em vantagem nas 3 vezes, e o Floresta do Ceará foi buscar o empate 3 vezes. E aquele jogo, a forma como terminou aquele jogo tá sendo prejudicial para o Santa nessa Copa do Nordeste. Não fez falta de dinheiro, naturalmente, porque teria torcida. O Vitória, por exemplo, levou bastante gente lá para o Barradão, e o Santa certamente levaria... levou gente para o amistoso com o Maguari, no dia 30 de dezembro, meu irmão, o Santa fez amistoso 30 de dezembro e tem a gente no Arruda para ver como é que ia ter hoje. Claro que ia ter hoje. Então o Santa hoje deixou de ganhar um bom dinheiro, e domingo, não só o dinheiro, que seria uma renda ainda melhor, mas deixou de ganhar
algo que faz muita diferença no futebol, que poderia ser um fator preponderante para o Santa, e agora o jogo fica completamente aberto. Eu só não coloco favoritismo para o Botafogo, um jogo sem portas fechadas muda muito o cenário, porque eu gostei da estreia do Santa. Eu acho que o Santa fez uma boa partida, que eu não vi o jogo do Botafogo, naturalmente, só vi os minutos finais, como todo mundo, o que indica uma capacidade técnica de ser um bom jogo. Com torcida seria um outro cenário. Mas sem torcida, aí você vai tipo, como se estivesse numa arena ali, né? E nesse caso do Santa, a atuação que o Santa teve contra o Caucaia, eu acho que deixou um cenário de uma disputa bem aberta contra o Botafogo. Mas já que falou de Muro, e isso é o que faz com que eu diga que o Botafogo não é favorito. Porque se o Santa tivesse passado hoje, mais ou menos, a mesmo jogo sendo no Arruda, eu acharia o Botafogo favorito no domingo. Pronto, o maestro fez um bom apanhado aí do que a gente trouxe, do que a gente vinha trazendo até aqui, tá? E, pô, fique à vontade, debate aqui é livre para a gente ir e vir dentro dos temas, tá? Vou só botar a bola mais ou menos onde ela estava para a gente seguir a nossa pauta. E o que a gente analisava era justamente o jogo em si do Santa Cruz. Então, só apresentar aqui Iago, falei no início da live, ele fez o jogo em loco lá no Arruda, e aí, Iago, queria que você trouxesse também a sua visão. Celso, Pois só não, porque acabou que eu não pude concluir ainda o que quando o Cássio chegou, a gente. Mas enfim, estou terminando. Que eu estava falando que eu disse que o jogo teve 3 momentos, e aí o terceiro momento foi do meio do segundo tempo para o fim. Porque aí, nessa hora, o Santa Cruz recua, o Caucaia vai para cima, e aí o Santa começou a passar por um sufoco que eu acho que foi um sufoco desnecessário. E não é nem pelo fato de o Caucaia estar pressionando, o Santa Cruz estar recuando, porque eu acho que isso talvez fosse normal em qualquer jogo. Mas o sufoco que o Santa Cruz passou, eu acho que foi por não ter aproveitado, certo, os contra-ataques que poderia ter puxado e que puxou alguns, né? Puxou algumas vezes e perdeu alguns lances por desatenção, teve jogador segurando a bola, sabe, enfim, quando passou já errou, enfim, eu acho que a falta esse momento, quando o Santa Cruz tinha a chance de matar o jogo, fazer o segundo bem antes do que fez, e não conseguiu, porque não teve fôlego, não teve força, não teve competência para matar o jogo ali no contra-ataque. Fez o segundo? Fez, ali no fim, mas poderia ter sido muito antes. E aí, acho que isso foi se é que a gente pode dizer que o Santos cometeu algum vacilo, digamos assim, nesse jogo, acho que foi isso. Né? Esse risco desnecessário que correu de acabar tomando um gol de empate. Mas, de uma maneira geral, Cássio concorda comigo, pelo visto eu já tinha falado aqui também, Cássio, e me surpreendi de certa maneira, positivamente, porque o jogo como um todo, ele foi bom. Boa, perfeito, Franja. Foi ótimo você ter amarrado. Acabou que ali eu acabei me perdendo de onde você tinha fechado. Mas foi importante você ter amarrado suas ideias. Mas, Iago, por favor, companheiro, traga também a sua leitura. Como é que você viu? O que é que você concorda em relação à visão de Cássio e de Franja? O que é que você discorda também? Bom, começar analisando o jogo propriamente dito. E aí eu acho que, assim, o jogo, ele teve algumas nuances que fazem muito parte de uma estreia. Por exemplo, eu achei o time do Santa Cruz muito nervoso, muito pilhado nos primeiros 15 minutos, errando muito toque de bola, não conseguindo impor seu ritmo de jogo, dando alguns espaços até desnecessariamente ao Caucaia para algumas primeiras investidas. Essa dinâmica fez com que o Santa Cruz não conseguisse impor seu melhor jogo logo de cara. E aí, após o tempo ir passando, a gente foi vendo a diferença de maior tempo de treinamento e de melhor organização tática do Santa Cruz. O Santa Cruz hoje, eu acho que a melhor virtude que ele mostrou na partida contra o Caucaia foi ser um time organizado, ser um time que sabe o que quer quando tem a bola e que sabe o que quer quando não tem a bola. Então,
falando um pouco também sobre esses momentos que o Felipe disse, durante o primeiro tempo, o Santa Cruz, depois que conseguiu encaixar o seu jogo, começou a ter muito espaço pelo lado direito, e aí eu vi Feijão fazendo uma boa partida até enquanto aguentou correr, já que é um jogador experiente e precisou ser sacado já no início do segundo tempo, mas deu saída, deu profundidade, fez alguns cruzamentos, levantou algumas bolas da área, e o ataque do Santa Cruz muitas vezes não conseguiu aproveitar as chances que eram criadas por esse jogador. Achei que Anderson Ceará hoje, especialmente no primeiro tempo, ele foi um jogador de lampejos, que nos primeiros minutos ele segurou muita bola, tocava muita bola para trás, tentava cadenciar muito o jogo, até numa decisão que não consegui entender muito bem, assim, com 15 minutos de jogo e o time já tentando cadenciar a partida em vez de tentar agredir mais o adversário. Só que aí, conforme eu já disse, conforme o time se estabeleceu, essa questão melhorou. Inclusive, eu cito na matéria do jogo um momento em que o Santa Cruz tem duas boas chances assim em sequência, as duas dos pés do Anderson Ceará. Primeiro, ele invade a área pela direita e bate para uma boa defesa do Célio, e na segunda, ele cruza uma bola na área que o alemão cabeceia com muito perigo. Então, assim, o primeiro tempo o Santa Cruz criou, só que não foi dominante como se esperava contra o Calcaia. No segundo tempo, não. Os primeiros minutos do segundo tempo, parece que Raniel deu uma puxada de orelha dizendo, bicho, assim, essa missão é muito importante para o futuro do clube na temporada. A gente precisa dessa classificação para dar uma oxigenação financeira ao clube, para poder ter calendário. Então a gente precisa jogar e precisa se impor, mesmo não tendo uma torcida gritando e empurrando a gente para cima do Calcaia. E foi o que aconteceu. O time com 4 minutos já tem uma grande chance e logo depois Hugo Cabral recebe uma bola na esquerda, depois do volante Wilker, se eu não me engano, do Calcaia, dá uma pichotada, furar, ele recebe, bate, e aí o zagueiro do Calcaia, inocentemente, vai tentar bloquear a bola, só que está com o braço aberto e comete o pênalti. Hugo Cabral, com a qualidade que a gente já conhece da Série D, bate o pênalti muito bem, abre o placar, mas o Santa continua fazendo aquela blitz, dando aquele calor. O Hugo tem outra excelente chance, batendo uma bola muito bonita da quina da grande área, que o goleiro do Campinense faz mais uma boa defesa. Só que aí, quando chega a segunda metade, assim, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o Raniel ele tem a escolha de segurar um pouco mais, deixar o time um pouco mais conservador, baixar as linhas e esperar o time do Campinense, do Calcaia, desculpa. E eu senti também, vendo em campo, que o time deu uma pregada, assim. Cansou, e aí algumas alterações precisaram ser feitas, e aí o time diminuiu o ritmo, como, por exemplo, o próprio Anderson Ceará sai por cansaço, o Cabral também sai por cansaço, e o time, como o Felipe muito bem apontou, leva uma pressão até certo ponto desnecessária, porque mesmo que o Calcaia não crie grandes chances, cerca a área o tempo inteiro. E muitas decisões erradas, um time até meio afobado na hora de tomar a decisão para tentar fazer o gol, e aí acaba que o Santa Cruz, na decisão de partir no contra-ataque, não consegue ser efetivo, e a bola já bate de volta e o Calcaia continua cercando, e a gente sabe que bola que cerca a área, mesmo que o time não consiga produzir uma hora, acaba chateando. Para a sorte de Santa Cruz, a defesa se portou muito bem hoje. Gostei muito do jogo do Ítalo Melo e principalmente do jogo do Alemão. Achei que foram muito seguros. Os dois volantes também foram muito bem, Daniel Pereira e Arthur Santos. E aí o Santa conseguiu, de maneira até certo ponto, tranquila. Poderia ter sido um placar mais elástico, sem tanto sofrimento e sem a necessidade de tanto desgaste? Poderia. Mas eu acho que para uma primeira missão, um jogo tão pesado, já no 5º dia do ano, eu acho que o Santa Cruz foi muito bem.